Eu acho que, na verdade, eu aprendi a quebrar vieses, porque quando eu ouvi nessa pesquisa, por exemplo, que mais de 80% das pessoas não sabiam que a Riachuelo era brasileira, eu voltei Entendi. 15 passos. Qual é a relevância de construção de marca hoje em dia? O que a Riachuelo tem que é só dela, que, por exemplo, uma Zara, uma C&A e uma Renner não tem? A gente ouviu haters, aquelas pessoas que iam lá e comentavam: vocês são isso, detesto os produtos de vocês. E a gente foi ouvir, o que te faz não gostar? O que a gente já fez pra você? Como você está desconstruindo o funil dentro da sua estratégia? Que antes, quando a gente demorava até 200 dias lá atrás para botar uma coleção, desde a concepção até ela estar nas lojas no Brasil inteiro, hoje a gente demora de 40 a 50 dias entre pensar, produzir e já tá no Brasil todo. Cara, se você passasse 70 horas ouvindo haters falarem sobre sua marca, o que você acha que viria disso? Bom, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que fez exatamente isso. Não só hater, mas uma comunidade inteira de consumidores que deu a vida a uma nova estratégia para a marca. Uma marca que está há mais de 80 anos no mercado, na bolsa desde 2007, é 100% brasileiras e tem mais de 430 lojas por aí. A gente está falando de ninguém menos do que a Riachuelo. Kati, seja muito bem-vinda ao Slogan. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é meu. Bom, vamos começar esse episódio, mas na verdade ele já começou muito antes das pessoas estarem vendo a gente aqui, né? Porque a gente já vendeu Riachuelo para todo mundo aqui dentro, já virou uma marca queridinha pro escritório. Mas vamos lá para as pessoas conhecerem um pouquinho mais desse universo e de você. Nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar no tempo, pro começo lá da sua carreira, quando você decidiu o que você ia fazer de profissão. Como é que foi tomar essa decisão? Você sabe que sempre que eu recebo essa pergunta, eu às vezes acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, porque a minha carreira é zero linear e ela não foi tão planejada. Então, eu cresci muito tempo fora do Brasil por causa do meu pai. E vendo ele trabalhar, eu olhava aqui e falava, eu gosto disso. Ele trabalhava com Eu o quero quê? fazer isso. Ele trabalhava na área internacional e a gente morou em diferentes países, mas não os países que todo mundo imagina. Morei na Bolívia, morei na Colômbia, muito forte América Latina. E eu olhava para aquilo e eu achava muito legal, assim. Eu sempre gostei de ir para o escritório com ele. E foi aí que eu comecei a pensar que eu queria isso. Mas eu tive um pingo de dúvida, assim, entre odonto e isso. Então não tem nada a ver, por isso que eu falei. Não Nossa, entre necessariamente odonto e marketing. Geralmente chegam continuo. arquitetura, marketing, mas odonto é a primeira Não, vez. odonto. Continuo apaixonado por sorrisos. Acho a coisa mais linda do ser humano, junto com olhos. Mas eu entendi que era muito mais uma paixão, não para viver da profissão. E eu já tive muitas dúvidas do que eu queria ser, porque eu fui atleta minha vida inteira, fui ginasta olímpica de competição. Então, esporte, dança, sou bailarina. Então, eu realmente flertei em muitos mundos, mas eu entendi que para viver de uma profissão, eu achava que eu queria seguir mais os passos do meu pai. Só que quando eu olhava para isso, eu cresci fora do Brasil, mas eu sempre voltava. E todo mundo sempre me falava: nossa, mas por que não ficou? Nossa, teve a chance de morar fora, por que voltou? E eu sempre voltei porque, mesmo tendo morado em muitos lugares, para mim o lugar mais incrível que existe é o Brasil. Eu acho que a nossa cultura ela é fascinante. O nosso país é tão rico de cores, texturas, sabores, vida pulsante. Nada é igual ao Brasil. Eu falava, eu quero trabalhar pelo Brasil. Então, eu gosto muito dessa área internacional, mas eu quero muito mais ou levar o Brasil para fora e contar quão legal é o Brasil, ou trazer cada vez mais coisas legais para o país. Então, eu fui trabalhar, né, decidi estudar relações internacionais para poder trabalhar com isso, tanto com internacionalização de algo ou, né, importação, enfim, então tropicalização de algum conceito. Então foi assim mais ou menos que a minha vida aconteceu. Ainda assim, hoje trabalho numa área que é também diferente do que eu comecei. Então, minha carreira não foi muito linear, mas ela foi muito especial, assim, eu gosto muito de cada etapa dela. Muito bacana. E o que você acha que morar em diferentes lugares da América Latina, né, ou do mundo te ensinou, assim? Eu acredito que quando você vive isso muito pequena, primeira vez que eu vivi isso, eu tinha 9 para 10 anos, você não entende, né? Naquele momento,
é uma ruptura muito abrupta, você Sim. sai da sua escola, você sente que você vai perder os seus amigos, né? Você não tá preparado. E depois de um tempo que você vive isso e você entende que fica um pedacinho seu em cada lugar e que você traz, né? Então eu sempre acredito que por todos os lugares que a gente passa, as pessoas que passam pela nossa vida sempre deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Assim, eu tenho muito essa sensação nos lugares que a gente trabalha. Acho que essa é a história da vida. E quando você mora fora e aí você começa a entender que você foi vivendo em vários lugares, hoje eu sou um pouco de cada cultura que eu vivi, de cada espaço que eu pude habitar, de mundos diferentes que eu pude conhecer. Então, o meu olhar ele é muito diferente quando a gente fala para movimentos culturais, quando a gente fala de afinidade cultural, de idiomas, porque eu vivi uma oportunidade realmente muito única na minha vida que naquele momento eu não entendia. Mas hoje, principalmente olhando para o Brasil e pensando que dentro do Brasil já são mais de 27 Brasis, tem tanta chance de narrar histórias potentes e de fazer um convite para que cada um possa se enriquecer um pouco mais, porque não tem coisa que nos deixe mais ricos do que a gente absorver cultura, absorver conhecimento, trocar ideias com pessoas que pensam diferente, que vivem diferente. Então, sou uma apaixonada por cultura, por movimentos culturais, e eu tenho certeza que muito disso é pela minha história de vida. História, né? Pôde viver em tantos lugares diferentes e agora o Brasil, né? Dentro do Brasil você já pode viver em tantos lugares diferentes, então você consegue traduzir isso para cá. Exato. Muito bacana. E você fez faculdade no Brasil ou você fez fora? Eu fiz faculdade no Brasil, eu fiz a SPM, Também. em Porto Alegre, então sou gaúcha. Mas eu também fiz graduação sanduíche, então em 2 momentos eu estudei uma parte fora. Até porque eu estava estudando relações internacionais, eu queria me sentir mais segura com o idioma. Então eu fui, morei nos Estados Unidos um tempo para estudar inglês, espanhol já é minha língua quase nativa, fui alfabetizada grande parte também em espanhol. Então, mas minha faculdade foi SPM, daí eu fiz relações internacionais, aí linha de formação marketing e negócios. E fiz no Rio Grande do Sul, só depois que eu mudei para São Paulo. Muito bacana. E quando você mudou para São Paulo, já foi pro seu primeiro trabalho, assim, como é que foi desdobrar o mundo corporativo quando você ainda estava fazendo relações internacionais, né? Esse era o seu foco ou você já foi direto pro marketing? Eu sempre fui muito aventureira, assim, Tá. na minha carreira. Nunca tive uma linha de chegada. Eu queria muito mais viver o processo. Eu acreditava que ao viver o processo, eu ia descobrir coisas e coisas boas iam acontecer. Então, eu comecei trabalhando com exportação de peças de porcelana, porque eu fazia RI e na época relações Super. internacionais não era ainda tão conhecida como é hoje, então as pessoas confundiam com comércio exterior. Então, eu exportei porcelana, eu já trabalhei com bomba automotiva de carro. Aí depois disso, eu fui trabalhar na Ambev com gente e gestão. Eu sempre gostei muito de cultura, de Aham. comunicação, e todo mundo me falava: "Eu acho que você vai se dar bem no RH", enfim. Então eu fui testar esse mundo, e aí trabalhei em gente gestão. E aí nessa época, era uma época dos processos de trainee, que você está quase no final da faculdade e precisa saber o que você vai fazer da vida. O mercado do Rio Grande do Sul é um mercado super difícil, de nível de empregabilidade, de oportunidades Sim. mesmo. Então eu tinha muita consciência que para os sonhos que eu tinha, possivelmente não era lá. E aí eu prestei o trainee na época da Ambev e do Boticário. E eu prestei o trainee do Boticário, uma história curiosa, porque quando eu morei em Nova York para estudar um tempo antes, eu conheci uma pessoa muito especial, que hoje é um dos meus grandes amigos. E ele era franqueado do Boticário, e ele me conheceu e falou: "Você tem tudo a ver com essa marca". Eu falei: "Nossa, eu não tinha nenhuma afinidade com o Boticário na época, no Rio Grande do Sul". Naquela época, o Boticário era uma marca com menor, bem baixa até, afinidade com o público. Só que ele falava tão bem que eu fiquei curiosa. E aí eu resolvi prestar os 2 trainees, o meu processo do Boticário foi muito legal e eu decidi entrar no Boticário, que era uma empresa brasileira, que tinha uma história muito forte de Brasil, tinha muito a ver com o que eu acreditava. E aí foi onde começou mesmo a minha carreira, e aí eu mudei para São Paulo. Perfeito. Aí foram 9 anos no Boticário, né? Qual Quase. foram as áreas que você passou por lá e o que que ele te deixou de ligada, assim? Foram várias, Foi pela sua cada cara. ano quase em um lugar, assim. Eu comecei como trainee, e aí como trainee eu participei da montagem de uma nova marca do grupo, na época Beauty Box, era uma marca que estava vindo para ser uma multimarcas, para competir com o Sephora, enfim. Então eu cuidava da categoria de cabelos, vim para ajudar o time nisso.
Depois eu participei da implementação do e-commerce, na época, assim, que estava começando a se falar disso, cuidava da grade promocional. Depois, sim, eu fui para a área internacional, assim, depois de quase 8 meses. E aí eu ganhei um presente, que foi trabalhar com o projeto de venda direta, que é venda por catálogo. O Boticário Aham. estava entrando Nossa. nesse momento, long time. E aí comecei, assim, a área internacional do Boticário naquele momento era uma veia bastante empreendedora. Então, assim, era eu, umas caixas de catálogo e vai testar em alguns países. A gente pilotou na Venezuela, a gente pilotou no Paraguai, deu certo. Fui morar em Portugal para abrir essa operação de venda direta lá, tive essa oportunidade incrível, foi muito legal. E aí depois fui para Colômbia ajudar a montar a operação lá, remontei a operação dos Estados Unidos, fiquei uns 2 anos e meio, 3, fazendo vários projetos diferentes, até que eu voltei como base Brasil, eu queria trabalhar mais com o Brasil. Eu estava sentindo que eu Sim. estava indo muito para fora. E aí eu assumi a marketing da rede de franqueados do Boticário, que foi, assim, um presente em vida, foi uma escola todos os dias, trabalhar com os franqueados foi incrível, assim, então eu viajei o Brasil inteiro, chegava em lojas de barco, em lugares que a luz Que acabava às 6 horas bacana. da tarde, porque realmente é um Brasil É um Brasil muito plural e muito Brasil que a gente não conhece normalmente, então tive essa chance de trabalhar com marketing regional, abrir calendário de eventos, São João, Parintins, Farroupilha, Sírio, então eu trabalhei um tempo com isso. Como é que Depois funcionava? Desculpa te interromper, mas por curiosidade, que esse isso? processo de você abrir como se fosse, né, a frente da marca em uma nova região no Brasil. Como é que vocês passavam como é que começava esse processo? Vocês estudavam elas antes, entendia qual era o evento cultural do momento que fazia mais sentido? É um processo que você faz com, acho que com muitos insumos, né, então os franqueados são pessoas já muito presentes na operação e que gostam de participar, então, claro, quando você fala com alguém do Nordeste sobre o São João, esse é o evento mais importante que acontece naquela região. O São João, para o varejo no Nordeste, ele é maior do que festas, do que o Natal, né, ele realmente movimenta a economia em proporções que outras regiões não conseguem nem ter noção e esse acesso. Então, acho que quando você trabalha com marca e quando você trabalha com o varejo, é sua obrigação estar conectado e antenado em tudo que pode ser estímulo e contexto para você se posicionar, para você vender melhor, para você vender mais. Não pode ser a percepção da Kate sobre algo, você precisa realmente se entregar para aquele olhar e deixar que o contexto te ensine. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar com eles e o Boticário na época só fazia campanhas nacionais. E eles falavam muito: "Nossa, nosso sonho é que um dia o Boticário esteja no São João, por que que o Boticário não faz um São João? Por que que a gente não adapta comunicações? Porque aqui nesse momento, vocês estão falando de namorados, enfim, que é o momento do varejo, e aqui não se fala de outra coisa que não São João". E aí você começa a entender, e aí você vai abrindo portas. Então, foi um processo muito legal de viver e fazer, e um exercício até de vulnerabilidade, você como profissional, de você se colocar num lugar que você não é o detentor da melhor informação. Porque eu não sou nordestina, eu não tinha vivido um São João. Como é que eu vou lá e vou me apropriar de algo que não é verdadeiro e genuíno? Então, você precisa chamar pessoas para a sua roda. Então, antes de se falar das comunidades, nessa época não se Não se falava ainda falar em desse trabalho de comunidade. comunidade ou de cocriação, que hoje já é muito mais amplamente falado. No final era um trabalho disso, era um trabalho de você convidar para a mesa quem já vivia aquilo há tanto tempo, de você chamar pessoas que faziam o São João, que viviam aquele momento, né. O São João movimenta uma comunidade imensa de trabalho, uma rede absurda de muitas pessoas envolvidas. E aí eu fui estudar, então você se coloca no lugar de aprender. Para mim é fascinante, assim, então eu vivi muito vários São Joões, né, fui para vários lugares conhecer. Eu vivi Parintins, que é realmente para mim um movimento artístico que a gente como brasileiro deveria se orgulhar demais. É uma história muito potente que é contada lá, é uma celebração de cultura que arrepia, assim, de te falar eu fico arrepiada. O Farroupilha, que para mim já era algo que eu era mais familiarizada por ser gaúcha, mas quando você vai estudar a fundo o movimento, para como é que você entra como uma marca que não é do local e pertence a algo. Então, é uma jornada, não acho que é uma coisa que você faz do dia para a noite, e para mim isso também é o que muda o jogo hoje das marcas.
É você ir para um lugar, você estampar a sua marca, você pagar um patrocínio, de verdade, qualquer marca que tem dinheiro pode fazer. Uhum. Mas isso não é pertencer. Pertencer dá trabalho. Pertencer. Patrocinar não dá trabalho. Custa caro, mas não dá trabalho. Agora, pertencer dá trabalho, porque você precisa se dedicar, você precisa criar conexão genuína, você precisa ter narrativas que sejam verdadeiras, assim. Então, trabalhar nessa área foi um processo que me ensinou muito. Eu sou realmente apaixonada até hoje. E foi, acho que, o grande trampolim também da minha história, porque deu muito certo, muito dessas coisas, e acabou abrindo outras portas para mim em Boticário. Então, continuando a trajetória, depois disso eu assumi a parte de força de vendas, eu fui trabalhar com a rede de vendas dos franqueados. Eu amo de paixão a loja, o chão de loja, o varejo. Depois disso, eu recebi o convite para assumir a marca mesmo, o Boticário, no momento de reposicionamento. Eu não trabalhava com marketing, branding, né? Eu trabalhava muito mais com o trade, com ativação, com evento. Então foi um frio na barriga imenso. Gente, será que eu sou capaz? Essa marca é gigante. Eu não tenho esse, nem achava que eu tinha o background, assim. E no final das contas, eu acho que na vida a gente tem que ter coragem, assim. Eu nunca vi pessoas fazerem coisas Aprende grandiosas sem fazendo, coragem. né? Vai, sabe? Só vai. Então, se prepara, obviamente, mas foi isso, assim, eu sempre topei convites. Nunca esperei, eu disse, não, isso aqui não é para mim, isso é. Eu acreditava que as coisas aconteciam porque eu estava abrindo caminhos. E aí, enfim, então, no total, acho que foram umas 7, 8 áreas, pelo menos, nesses 8 anos, quase 9, enfim. Então, foi uma longa trajetória. Muito bacana. E faz muito sentido com o que você faz hoje em dia na Riachuelo, né? Todos esses aprendizados. Mas antes de chegar na Riachuelo em 2023, se eu não me engano, né? Você passou pela Conquer antes. Passei pela Conquer. Fazendo uma mudança completamente diferente, né? Tava lá no varejo e resolveu ir pra educação. Você sabe que eu não tenho um discurso muito bonito programado disso, tipo, nossa, eu resolvi refletir. Não, a verdade foi que foi no final das contas, o Boticário foi a minha grande escola e chegou um momento que aquilo era a minha vida. Todas as minhas amizades, o meu contexto de trabalho, tudo era a mesma coisa. E aí eu estava naquela virada dos 30 anos e eu estava numa crise de, será que eu gosto do que eu faço? Se o que eu faço faz sentido? Ou será que eu nem sei se é ou não é? Porque basicamente minha última década foi isso que eu vivi. E como eu falei lá no início, eu sempre fui apaixonada por RH, por educação. Eu amo programas de formação, programas de capacitação. Assim, eu realmente acredito que se a gente, até como gestor, assim, se a gente dá acesso para que as pessoas se formem melhor, para que as pessoas possam ter mais conhecimento, eu realmente acho que o conhecimento e a educação são eles que vão transformar o nosso mundo, fazer o nosso mundo melhor. E aí eu estava nesse meio de caminho de será que é o varejo, será que não é? E eu decidi me aventurar no mundo da educação por isso, assim, acho que era uma paixão antiga. E sabe quando você não quer viver com essa pulguinha atrás da orelha do será que eu tentei? Eu não sou uma pessoa que lido muito bem com serás ou com e se eu tivesse feito? Eu gosto de fazer, eu gosto de que bom que eu fiz, aprendi, não é. E para mim foi ótimo porque eu fui para um lugar que eu entendi que não era para mim, de fato. Eu amo varejo. Eu entendi que eu amo mesmo, não é porque eu vivi aquilo há muito tempo, a energia do varejo, a dinâmica que ele possui. Eu gosto de trabalhar em grandes corporações, gosto de me sentir desafiada por um ecossistema inteiro de troca, de provocação. Então, eu tive essa passagem pela Conquer e foi muito bom para eu me entender onde eu queria, onde eu não queria. Acho que chega um momento da sua vida que é muito importante você também saber, mais do que você saber os seus sims, é você saber os seus nãos. Então, o que não funciona para mim ou o que eu não quero. E eu não consigo ver outro jeito de saber isso do que genuinamente tendo testado, me arriscado, enfim. Então, é isso. Minha carreira não é tão linear, nem tão óbvia, mas ela é muito feliz. Eu amo cada etapa dela, assim. Eu realmente sou muito grata. Né? Então, acho que esse é o mais bacana. E aí, em 2023, você chega na Riachuelo. Qual era o desafio da marca? O que te fez topar fazer essa mudança de carreira de novo para o varejo?
primeiro era, eu estava com saudades do varejo. Você viu que realmente já Eu testei, já assumo, fiz. sabe que o varejo é esse bichinho que nos pica e às vezes a Sei. gente se pergunta, gente, por quê? Porque é uma loucura. Ao mesmo tempo, é essa adrenalina do varejo que só o varejo tem, assim. Então, eu estava com saudade do varejo, eu sabia que eu queria voltar. A Riachuelo estava vivendo um momento de transição, né? Recebendo Um o novo André CEO, como né? novo CEO, o primeiro CEO, né, de mercado, depois de uma história familiar. E eu já tinha trabalhado com o André por muito tempo. E eu realmente acredito que você trabalhar com pessoas que te inspiram, com pessoas que você acredita, muda muito. O seu dia a dia, a gente já passa tanto tempo do nosso dia dedicados ao trabalho. Eu não consigo trabalhar sem acreditar. Eu sou extremamente passional pelos temas mesmo, assim. Eu acho que eu me jogo de cabeça, sou intensa e eu gosto de acreditar junto num movimento maior. E eu acredito na liderança do André, sempre acreditei, tinha essa oportunidade. E olhar para Riachuelo e ver muito de uma história que eu sempre celebrei. Então, assim, uma empresa brasileira. Sim. Tinha muita verdade por trás. Maior empregadora de moda do país, assim. Você fala, cara, eu nem sabia disso. Você começa a descobrir, você estudar sobre, na hora de cogitar a possibilidade de assumir, assim. E pela história da minha carreira, eu sempre estive em lugares de bastante transformação. Então, normalmente é uma área que está começando do zero, uma área que precisa abrir novas frentes, vai descobrir um novo mercado. E eu sentia que esse era o convite, vai existir agora um novo momento de Riachuelo. Você quer fazer parte? Nossa, esse frio na barriga é maravilhoso, assim. Então, tinha tudo de valor que eu acreditava para trabalhar numa marca, com a chance também de um convite, talvez, para colocar um pouquinho do meu DNA numa história de já quase 80 anos, muito bem Que impacta construída. tantos brasileiros todos Exato. os dias, né? E o momento de marca? Você falou dessa troca de CEO, você falou do momento de transformação que você sempre pegou durante a sua carreira. Qual era o momento de transformação que a Riachuelo estava passando quando você chegou? Um convite a repensar. Assim, acho que tinha a gente tinha consciência, a gente tinha desafio de resultados, estava todo mundo vindo de um pós-pandemia também, com um Sim. varejo muito em xeque, é o físico, não é o físico, o que vai Precisando da acontecer com digitalização, né? que vai acontecer com o digital, como que essas operações vão ficar daqui para frente. Então tinha um convite e uma confiança muito grande também, né, dos donos, da Riachuelo, da família como um todo, de que existia uma aposta para uma Riachuelo do futuro. E essa Riachuelo do futuro, quem ia desenhar era quem estava ali, as pessoas que já existiam ali e pessoas com uma trajetória linda de Riachuelo de muitos anos e muita gente nova que também chegava com esse convite de oxigenar, de trazer o novo, de trazer novas provocações, novos olhares. Então, a gente não sabia muito o que nos esperava. Acho que a gente sabia que tinha uma avenida longa para ser construída e para ser vivida, assim. Então, esse processo é muito gostoso, ele não é fácil, Sim. que se lida com muita insegurança, se lida com muita dúvida, são inúmeras hipóteses que você está colocando na mesa. E você não está construindo uma marca do zero, você tem uma marca que tem um legado de quase 80 anos, Muito né? tempo. Que pro imagético do brasileiro, ela tá lá. Cada um tem. Se você não tem uma história com a Riachuelo, a sua mãe tem, a sua avó tem, Sim. alguém da sua família tem, o seu melhor amigo, alguém tem. Então não é um estalo que você fala, não, agora é isso. Tem muita responsabilidade com o legado, assim. Então eu sempre me via nesse lugar de honrar tudo o que foi feito, sabendo que tinha um convite para o Pro novo. novo. Então, como pegar o melhor do que já tinha sido feito e colocar os novos ingredientes, que seriam essa nova Riachuelo que a gente começou a apresentar agora, né? Começou em dezembro. E antes da gente falar dessa nova Riachuelo, né? Por curiosidade, como é que a Riachuelo começou? O que tá por trás do nome dela? A história da Riachuelo é uma história muito bonita, na verdade, né? Então, ela foi fundada pelo seu Nevaldo, que é um nordestino que nasceu em Caraúbas, uma cidadezinha do interior, né, do Rio Grande do Norte. E ele, muito jovem, tinha um sonho de ser bem-sucedido, assim, de conseguir progredir. E ele, assim, aos 12, 13 anos, enfim, ele saiu da cidade dele e foi pedir emprego na capital. E
assim começou e o resto é história. Começou a trabalhar e aí foi conseguindo ganhar espaço e ganhar o seu dinheiro. E aí ele comprou, na verdade, uma fábrica, né, que já chamava uma loja de tecidos que chamava Riachuelo, e ele tinha o sonho de gerar oportunidades para o Brasil e para o brasileiro. Assim, ele falava disso sempre, porque as oportunidades que ele, no final das contas, não teve. E aí o resto é história, enfim, né? Seu Nevaldo fundou a Riachuelo, a fábrica, né, fundada também por ele, é o maior polo têxtil fabril hoje da América Latina. Então, assim, a gente, como brasileiro, nem Surreal. sabe que isso existe, é surreal. Você vai lá na fábrica, assim, eu não sei quantas vezes eu já fui, e toda vez que eu vou, eu fico arrepiada, porque é inacreditável o tamanho, a potência, e tudo do sonho de uma pessoa de gerar mais oportunidades para o Brasil e pro brasileiro, de uma origem nordestina super humilde, e que hoje emprega aí mais de 30 mil pessoas. Então, muito bonito você ver essa história, assim. O seu Nevaldo não está mais com a gente, mas a gente fala muito dele, Ele é a celebra essência, né, muito da ele é a marca. alma dessa empresa. E tudo que a gente faz, a gente fala muito, assim. Espero que ele esteja se orgulhando e acredito Com que sim, maior porque certeza. a história da Riachuelo é muito linda e precisa ser celebrada. Com maior certeza. E o nome, tem algum motivo? Já tinha, na verdade, né, a loja de tecidos que ele Se comprou já chamava chamava. Riachuelo e ele só assumiu. Então, Interessante. assim, necessariamente o nome não foi algo Não. pensado em específico, veio Geralmente não é carregado. tanto, né? Pelo É, tem histórico que aquilo que eu muitas. tô Podia ter adquirindo, várias histórias por trás, mas a história real a é história real é essa. E dos últimos 3 anos pra cá, muita coisa mudou, né? Você pôde realmente construir essa nova Riachuelo. O que estava englobada dentro dessa mudança, assim? A empresa antes e depois de você. O que ela tem de diferente? Essa pergunta é ousada, né? Antes e depois de mim. Aquelas. Acho que Ah, antes e depois de Kati, não, assim, mas sim, mas pensando do. nos últimos 3 anos, quando eu cheguei na Riachuelo, quando você trabalha com marca, é sempre uma grande responsabilidade, né? Porque, primeiro, Sim. assim, ninguém agrada todo mundo. E marca é isso. E hoje a gente vive um contexto digital, onde todo mundo tem opinião, onde tudo que você faz vai ter gente que gosta, que não gosta, a era do cancelamento, né? Basta uma palavra para você ser cancelada. O trabalho das grandes marcas recebe uma pressão ainda maior do que você vai pautar, de como você vai se colocar, com quem você vai se associar. Então, quando você olha para isso e aí você coloca mais camadas de uma gigante do varejo brasileiro, com 80 anos de história, é muita responsabilidade. Por outro lado, eu tive o grande presente de entrar numa empresa que eu não precisei inventar histórias. As histórias estavam ali. Cada vez cada portinha que eu abria de uma Riachuelo que eu não fazia ideia, como é, pessoa física antes de trabalhar na empresa, começava a descobrir em que mundo eu vivia, gente, porque a Riachuelo é tão grande. Obviamente, eu conhecia a Riachuelo, eu não fazia a mínima ideia. Então, comecei a viajar e conhecer as histórias, conhecer o projeto do Instituto Riachuelo, no semiárido nordestino, conheci a fábrica, conheci as costureiras, conheci a história inteira da empresa, conheci a história do seu Nevaldo, da família. Eu falei, gente, tá tudo aqui. Já existe a história dessa marca. A gente só não está contando para as pessoas. A gente precisa, de uma vez por todas, abrir as portas da nossa casa e falar. E quebrar um pouco esse padrão que a moda sempre viveu. O brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? Instaurado eternamente na gente. Tudo que é de fora é melhor. E aí ninguém de fora pode falar mal do Brasil, mas a gente fala mal o tempo todo e a gente acha que tudo que é de fora é melhor. Então isso já existe. Na moda, eu sinto que é ainda uma Mais camada adicional. Nossa, as elevado. tendências são todas lá de fora, os grandes nomes são todos lá de fora, a gente copia as coisas. E aí, você coloca isso numa história de uma empresa brasileira de quase 80 anos, você fala, cara, por que a gente não celebra tantas histórias maravilhosas que a gente tem no nosso país? Se a gente puder, como marca, fazer um pouquinho por cada brasileiro, assim, se a gente puder resgatar um pouquinho da autoestima de cada brasileiro, falando que, cara,
O nosso Brasil é uma potência criativa. A gente tem talento na arte, na moda, na cultura, em tantos lugares. Se a gente puder celebrar um pouco isso com a nossa história, que é de quem está aqui há 80 anos, escolhendo estar no Brasil, porque você escolhe. Muitas vezes seria mais fácil você estar em outros processos, né, internacionais, você muitas vezes não decidir ter uma fábrica desse tamanho, empregar tanta gente como você emprega. Empreender no Brasil não é uma coisa simples, não é para amadores. Empreender 80 anos no Brasil, então. E a gente olhou e falou: a gente precisa celebrar esse Brasil. Que não é esse Brasil que tá hype agora e que tá todo mundo Brasil achando core. legal. Não é esse Brasil core, que é a estética do calçadão do Rio de Janeiro, que deveria ser Rio Core, né? E não Brasil Core. Sim. É o Brasil que conhece essa multiplicidade que existe pulsante no nosso país, que está em todos os lugares, na capilaridade que a gente tem, que conhece a história de pessoas que fazem todos os dias os produtos que os brasileiros vestem, que estão lá e costuram porque também tem amor a isso, e que colocaram a sua família e que uma família inteira vive da renda, da oportunidade desse trabalho. Porque isso é o Brasil. É o Brasil de oportunidade, é o Brasil de geração de emprego que precisa existir. E aí, quando eu comecei a olhar essas histórias, tá tudo aqui dentro. A gente só precisa ter coragem de abrir as nossas portas e de ser uma marca de moda que celebra também a moda brasileira e os talentos brasileiros num mundo onde a gente sempre acha a moda de fora mais legal. Perfeito. E, de novo, eu falo sobre coragem. Então, assim, para mim foi uma jornada muito fascinante viver essa descoberta, conversar com muitos consumidores. A gente fez a maior pesquisa histórica acho que são mais de 70 horas de gravação. E não é só ouvindo consumidor. Então, a gente ouviu consumidores, Tá. consumidores esporádicos, consumidores lovers, que são aqueles que compram com mais Heavy frequência. users. A gente ouviu especialistas de mercado de moda, de mercado de Brasil como um todo, de cultura. A gente ouviu haters, aquelas pessoas que iam lá e comentavam: vocês são isso, detesto os produtos de vocês. E a gente foi ouvir: o que te faz não gostar? O que a gente já fez para você? E é maravilhoso, porque você descobre muita coisa. E a gente passou mais de 70 horas ouvindo, assim, na íntegra, doendo certas coisas, acolhendo várias outras, chamou vários desses consumidores para sentar na mesa com a gente ao longo do processo e participar de conversas, de construções. E aí a gente foi descobrindo que a nossa essência, no final das contas, era a nossa maior potência. Isso, para mim, no ser humano isso existe, né? A nossa essência é a nossa maior potência, você ser fiel àquilo que você acredita. Então, foi um trabalho de quase 2 anos, que aí agora, né? Você falou 3 anos, então realmente tem um pouco mais já de 3 anos de Riachuelo. Esse trabalho não começou logo no início, teve um tempo de viver e entender os desafios. E aí a gente abriu as nossas portas, decidiu abrir as nossas portas e convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais do que é essa marca e do que a gente acredita em dezembro. Então é super recente. Super recente. De verdade, a gente tem a sensação dentro de casa. Que já é há muito tempo, né? Que vocês já estão olhando Muito. Às pra vezes a isso. gente fala, não, mas lá quando lançou a marca, falou, gente, lá 6 meses atrás, foi ontem. Então é muito recente, hein? Muito bacana. Então você entrou em um momento que a Riachuelo cresceu, né? Tipo a Kátia com os 30 anos. Tem uma história inteira que vai sempre fazer parte da sua essência, mas estava no momento de olhar pra dentro e entender, tipo, tá, quem realmente, o que tem realmente aqui de antigo, o que realmente pode abraçar de novo para criar essa nova Riachuelo que foi às portas no final do ano passado. E como que ela tangibilizou? Eu acredito que não existe uma fórmula mágica de marketing, né? Então, assim, se tivesse, né? Se tivesse, talvez não precisava de todos nós. E a gente não estava todos os dias trabalhando, tanto que a gente trabalha para melhorar os resultados. Então, qualquer coisa que fala de fórmula mágica ou os 3 passos é uma coisa que me pega muito, assim. E aí, para mim, quando a gente olhou para Riachuelo, a gente pensou nos nossos canais, nos nossos consumidores e qual era a melhor maneira de tangibilizar essa marca que a gente tanto estava se orgulhando e que o consumidor, no final das contas, ele não divide numa caixinha
o que é ação de marketing, o que é produto, o que é experiência no digital, a experiência na loja. No final das contas, ele está comprando na Riachuelo, ponto. Né? Então, ele não estava pensando, nossa, isso aqui deve ser uma ação do time de marketing, eu vou prestar atenção. Quem pensa isso somos nós que trabalhamos com isso, e aí a gente fica vendo outras ações de marcas e a gente fica, olha, isso aqui deve… Como deve ter sido isso, pensar isso por trás? Mas na vida do consumidor, ele está recebendo estímulos dos Sim. mais variáveis, no seu multitela, multicanal, enfim. E quando a gente começou a olhar para isso, tinha uma coisa que pulsava muito na gente. A Riachuelo tem mais de 400 lojas. Quando a gente pensa em mídia offline, em comprar mobiliário urbano ou qualquer coisa desse tipo, a nossa maior vitrine é a nossa loja. Ela tá lá todos os dias. E todos os dias tem milhões e milhões de passantes na frente, do lado das nossas lojas. A gente falou, qual é o melhor jeito de tangibilizar tudo que a gente sonha da nossa experiência de marca e ser intencional com isso? Então, eu quero que eles vejam a marca, mas eu quero que eles toquem, eu quero que eles sintam, eu quero que eles vivam, eu quero que eles vejam. Né? Tinha tantos estímulos que a gente queria gerar, a gente falou, vai ser na nossa loja. Então, diferente de até grandes campanhas de marca, que você normalmente vê aquele protocolo de um grande lançamento de um filme de marca, um caminhão de investimento em mídia para todo mundo ver e contar que a Riachuelo mudou, a gente não fez isso. A gente fez isso super silencioso, a gente foi fazendo assim gradativo, a gente fez um vídeo contando muito mais sobre a evolução da marca tecnicamente, falando sobre textura, cores, elementos, não era um grande manifesto da marca, a gente não teve isso. E a gente decidiu fazer o grande lançamento com a abertura de uma pop-up store num lugar totalmente inusitado de se imaginar, uma Riachuelo, na Rua dos Pinheiros, em São Paulo, num formato de 250 metros quadrados. Então, as nossas lojas têm, em média, 2.000 metros quadrados. Assim, você ia ver uma Riachuelo num formato que você nunca viu, com uma curadoria de produtos que você nunca experimentou, com uma nova marca inteira, assim, uma nova experiência numa nova loja. E foi muito legal, porque a repercussão disso foi realmente o maior fator de surpresa. E aí não foi a gente falando pela gente, porque as pessoas viveram. Eles promoveram uma experiência, né, que as pessoas queriam E falar eu sobre. gerei a oportunidade das pessoas conhecerem o que eu queria que elas conhecessem e precisava que elas conhecessem, sem precisar ficar falando de mim, porque eu podia ficar lá, oi, você precisa conhecer a Nova Riachuelo. A Nova Riachuelo tem novos produtos muito legais e a Nova Riachuelo tem uma loja muito legal. Eu abri as portas dessa loja e convidei os passantes a entrarem e a viverem essa experiência. E foi um fenômeno, assim, a loja nos primeiros dias nos surpreendeu, absurdo, a gente até teve que revisitar o que a gente tinha programado até de calendário, de evento, porque foi muito maior do que a gente esperava. E aí a gente pilotou, a gente usou a loja como um laboratório para modelo de atendimento, novas tecnologias, modelo de exposição de produto, até modelo de cabide a gente testou para ver qual era o melhor, para depois isso ser levado para nossa rede e, Perfeita. né, chegar no Brasil todo. Então, a loja está agora operando, fez 6 meses agora, e a gente já rolloutou esse modelo para o nosso novo modelo mesmo de loja de 2.000 metros Que vai quadrados. expandir para outros lugares. Abriu já, a gente abriu em Curitiba, abriu em BH e tem mais 15 lojas aí, pelo menos, esse Muito ano. bacana. É diferente, né? Porque quando você vê grandes marcas da própria categoria buscando digitalizar cada vez mais o processo, a experiência como um todo, vocês fazem um caminho ao contrário e vão pro offline e usa ele como laboratório, né? Geralmente, se a marca chega aqui e fala, não, olha, eu uso às vezes o TikTok como laboratório de experimentação e depois eu vou e uso esse canal como para tangibilizar. E vocês fizeram um caminho oposto. Deixa eu colocar meu produto na vida real, testar lá e depois eu expando isso para todos os lugares, né? Como é que tem sido, assim, já puxando em uma outra linha, isso como uma estratégia de construção de marca como um todo, usar essa experiência, principalmente nessa época que a gente está precisando muito de diferenciais, né? Com muitas marcas aí conseguindo construir o que a gente demoraria muito tempo para construir em um tempo muito menor, com a democratização da tecnologia. Como é que vocês têm usado o espaço físico para potencializar a marca de vocês e diferenciar de concorrentes? Quando a gente começou esse trabalho, assim, acho que uma coisa não anula a outra, né? Ao mesmo tempo que eu tô Sim, vocês olhando o também estão físico, eu fazendo a não tenho digitalização. opção de não olhar para o digital. E aí, quando eu falo que a minha maior vitrine de marca no offline são as lojas, a minha maior vitrine de marca no online é o meu site, meu aplicativo, as experiências que eu gero ali no digital também.
Então, não é ou, né? É Não é e. nenhum Você nem o precisa outro. Sim, os fazer dois. ambos e mais várias coisas. Então, ao mesmo tempo, existem inúmeros dados que estão sendo apresentados aí constantemente sobre a retomada do varejo físico e das experiências como um grande diferenciador, né? A gente vê números aumentando muito, pesquisas mostrando que as pessoas estão passando muito mais tempo dentro dos shoppings, por exemplo, enfim. Então, eu sinto que existe caminho e oportunidade para diferentes lados. Você precisa saber muito bem, eu sempre falo isso para o meu time no trabalho de marca, assim, para mim marca é consistência, é todo dia e você precisa saber para onde você quer ir. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, uma hora você pode estar para cá, outra hora você pode estar para lá. Sim. Então, a gente precisa ter muito claro quais são os nossos objetivos. E a partir disso, construir as melhores experiências. Então, a loja pra gente é onde a gente consegue fazer pulsar tudo que a gente acredita, a moda, o produto físico, o toque, o experimentar, ainda tem muito valor. Ela gera mais diferenciação para Ela vocês do gera que o online? conexão, ela gera é um outro tipo de experiência, né? Então, o que você consegue fazer de conexão, de tempo de permanência que uma pessoa fica na loja versus o tempo que a pessoa fica no site, enfim. Então, o que a loja precisa ser é muito mais experiencial do que o digital consegue ser. E aí, como é que você olha para essa loja para não ser um espaço apenas de transação? Então, como é que você cria respiros e momentos nessa loja, que essa loja conta mais a sua história, que essa loja vai deixar mais boas memórias para esse consumidor que está lá, que vai facilitar a compra dele, ele vai gostar de ir na loja, porque ele acha o produto com mais facilidade, porque o que ele está descobrindo de produtos nessa jornada de descoberta é surpreendente, seja porque ele descobre uma matéria-prima que ele nem sabia que existia, ele adora. O toque é muito importante, né? Você vai lá, quantas vezes você vê as pessoas na loja? Eu amo esse laboratório de ficar assistindo as pessoas comprando, e as pessoas passam a mão, elas fazem assim para sentir. Então, são coisas que a barreira do digital ela ainda está ali. E aí você precisa olhar para esse canal com uma proposta de valor diferente. Se você tratar igual e achar que é transacional, a sua loja perde valor e realmente aí você não vai ter o melhor para o seu consumidor. E foi isso que a gente se propôs, assim. Então, a gente tem olhado cada vez mais para esse espaço que celebra as nossas histórias, celebra esse Brasil que é potência e dá espaço e luz para artistas, para narrativas, para produtos que podem brilhar. A gente olha para nossa marca, a gente colabora, por exemplo, a gente estava aqui antes Falando das falando collabs. da última collab que foi um sucesso de 2, 3 dias atrás. A gente muitas vezes colabora com artistas que não teriam a oportunidade de ter a visibilidade que a gente consegue dar sendo essa plataforma de moda que pode celebrar a moda, a arte, a cultura. E aí você tem a capacidade de transformar vidas, você tem a capacidade de levar uma pessoa que às vezes vendia o seu produto para os vizinhos e para espaços pequenos, para uma rede, uma capilaridade de mais 400 produtos e entrega para o Brasil inteiro. Assim. E esse nome que até então tinha um sonho, passa a viver desse sonho. Então, a loja também te possibilita tantas narrativas e tantas coisas legais que, se bem trabalhadas, é o atendimento que você pode fazer de um modelo diferente, é você colocar tecnologias que facilitam a jornada do consumidor para ele transacionar rápido, para ele pegar menos fila, para ele achar mais fácil o produto. Não é aquela tecnologia pela tecnologia, que você vê um monte de tela e coisas exorbitantes. Eu até chamo de tecnologia silenciosa, que para mim é aquela que você não percebe, mas Sim. quando vê, Tá você lá. viveu uma ótima experiência, você quer voltar e comprar de novo? Esse é o sonho, assim, garantir que todas as nossas lojas consigam chegar nesse lugar. E para mim tudo isso é experiência de marca que o consumidor não separa. Então, quando eu digo Não. para ele que tem essa nova Riachuelo, que não é, a gente nem chamou de rebranding em nenhum momento. Você pode ver conversas minhas, eu não falo, o rebranding. Eu chamo de novo momento de marca, porque para mim esse novo momento é isso. Ele é um contexto que teve também design, teve alteração de logo, de cor, mas isso foi um pedaço de uma narrativa muito maior, que desceu para os nossos produtos, que desceu para as curadorias que a gente ia fazer, com quem a gente ia trabalhar, quem são as pessoas e os porta-vozes que eu contrato para minha marca. O meu posicionamento hoje define isso. Então, Sim. é saber muito claro quem você é,
com quem você quer se associar, porque no final das contas, quem você se associa também fala muito sobre você. Então tem um trabalho enorme, assim, de muitas áreas, e que tá só no começo. Então essa é a parte mais Muito empolgante. Tem muita bacana. coisa legal para E fazer. quem hoje em dia a Riachuelo quer se associar e como vocês têm usado as collabs, né? A gente acabou de falar de uma maravilhosa, inclusive, para chegar até essas pessoas. Existe collab demais? Como é que você faz para não perder o freio e usar isso como uma ferramenta ali de novidade, né? De gatilho de compra? A gente tem um trabalho grande de pensar no nosso ecossistema, né? Então, tem um trabalho de porta-vozes, que são pessoas que vão contar as narrativas da marca com a gente. Sempre falo, né? Eu acredito em duas máximas, assim. Primeiro, antes de falar que você é alguma coisa, você precisa ser. Então, quando a gente fez esse trabalho de marca, a gente, inclusive, muitas vezes podia ter feito antes. Ai, por que vocês não fizeram antes? Porque a gente queria ter garantia de que tudo que a gente estava falando, a gente já era, com toda a certeza. Então, Perfeito. isso para mim é muito potente. E o segundo é, quanto mais você precisa falar sobre você, pior você está fazendo o seu trabalho. Porque a melhor coisa, quando você está na posição que eu tô, a minha maior felicidade é quando eu tô dando scrolling, assim, e eu recebo conteúdos orgânicos. O que a Riachuelo está fazendo? O rebranding da Riachuelo, o inusitado da Riachuelo que não te contaria. Eu fico assim, ó. Aí, às vezes eu mando pro time, de verdade, desacreditado, eu falo, isso aqui é nosso? Não, é orgânico. Porque é isso, assim, as pessoas falarem sobre você. Então, quando a gente pensa em quem se associar, são as pessoas que a gente quer convidar, porque, acreditam nas mesmas histórias que a gente. Então, eu tenho muito orgulho de falar hoje que a gente tem dentro do nosso squad, né, dos nossos porta-vozes, pessoas que eu admiro o trabalho que fazem e que, ao sentar na mesa com a gente, acreditam na mesma coisa que a gente está construindo. Então, a gente tem dos mais diferentes perfis, né? A gente tem pessoas da moda que estão com a gente. Então, o Iron Martin, da Missy, que é, né, um talentosíssimo brasileiro, que conta uma história que a gente acredita muito, trabalha em conjunto com a gente. A gente tem Pedro Andrade, também um nome super reconhecido na lista do BOF, enfim, construindo histórias. E que não tem a ver só com collabs, estão nos projetos com a gente. O Iron viaja com a gente até os projetos do Instituto Riachuelo, conhece as bordadeiras, traz o trabalho das bordadeiras para a marca dele também. Então, é você realmente fazer esse ecossistema inteiro girar. A gente tem porta-vozes e squads dentro do squad que tem várias outras verticais de trabalho, não só a moda. A gente tem jornalistas, comunicadores. Então, a gente tem o Caio Braz, a gente tem a Luanda. Tem tantas pessoas que compõem que não é uma lógica específica de são grandes, são pequenos. São pessoas que realmente acreditam no trabalho que a gente está fazendo e sentaram na mesa com a gente lá atrás e falaram: eu quero fazer parte desse movimento. Então, são histórias muito mais perenes. E, somado a isso, a gente tem o trabalho das collabs. Você perguntou, existe uma fórmula de collabs? Eu acredito que a nossa verdade está em continuar gerando acesso, democratizando moda e celebrando principalmente talentos brasileiros, assim. Então, se a gente olhar na nossa história recente, mas nem tão recente, no último ano, vamos lá, que a gente teve bastante colaboração, a gente colaborou com um artista do interior do Nordeste, que não tinha nem o nome conhecido. A gente colaborou com marcas brasileiras super autorais, mega nichadas, que muita gente sonhava em comprar, mas não conseguiu. A gente colaborou com creators e grandes nomes da moda, mas que não tinham o seu próprio produto. Então, estou aqui vestindo Silvia Brás, Maravilhoso, que inclusive, essa foi coleção. intenso. Então, assim, eu acho que tem que ter verdade no que Sim. faz e tem que ter uma troca genuína. Tem que ser bom para quem está colaborando com a gente, tem que ser bom para a gente. E aí, a gente fala nos bastidores que a gente sente quando vai dar certo, porque a troca é boa. Sim. Quantas collabs vocês fizeram, por curiosidade, no passado, assim? No ano passado ou já na nossa história? Na nossa história já são mais de 80. Tá. É, Ano e passado, assim, mais de por ano, tô tentando. de 8 a 10. 8 a 10.
bastante colaboração. É isso que você falou, né? Aquela questão de construir a marca, saber quem você é, a sua identidade, sua personalidade, tudo que você faz, transmitir a sua essência, né? Seja no Exato. porta-voz ou seja nas colaborações que vocês fazem por aí. E você falou, assim, bastante colaboração, mas até para quem, né, tá nos ouvindo, o calendário do varejo é um calendário extremamente dinâmico. Então eu tô falando entre 50 a 70 movimentos no ano que a gente faz de drops, desde os maiores, desde um drop pequeno a uma virada de coleção, etc. Então, é isso. Um Na quinto proporção, são na colaborações. proporção, tem muitas histórias que a gente conta Sim, pela marca perfeito. por si só. Se você faz o recorte, às vezes parece muito. Então, é isso, assim, é uma equação que ela não é tão exata e ela exige bastante sensibilidade. Porque realmente a linha é muito tênue de você talvez achar que você vai ficar dependente disso como negócio, ou se você depende disso para contar as histórias da sua marca. Então a gente precisa ficar vigilante e garantir que a gente está Perfeito. fiel no propósito. Assim, cara, Sim, queremos gerar oportunidade, investir nos brasileiros, vamos seguir aqui é. que dá certo. Perfeito. É igual para não cair numa marca que só vende por promoção, né? Você realmente tem todo um ecossistema ali por trás e as collabs dão aquela pequena impulsionada, né? Exato. Digamos assim. E quando você olha para a marca hoje, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso, da importância de você estudar, realmente entender o que é seu e como que você pode transmitir isso para o mercado. Qual é a relevância de construção de marca hoje em dia? O que a Riachuelo tem que é só dela, que, por exemplo, uma Zara, uma C&A e uma Renner não tem? Eu acredito que marca, no final das contas, é o que mantém a história, inclusive, da empresa viva, assim. A marca, para mim, ela é o coração do negócio e ela deveria ajudar muito a guiar o trabalho que precisa ser feito. Marca não é um negócio que você constrói do dia para a noite. Ao mesmo tempo, se você constrói bem por muitos anos, também é muito difícil que roubem o seu lugar, né? Então, assim, a gente tem marcas muito consolidadas de muito tempo que não fizeram esse trabalho do dia para a noite e que não vão ser facilmente substituídas. Só que esse trabalho aconteceu todos os dias por muitos anos e continua acontecendo. Então, o trabalho de marca, ele é um trabalho muitas vezes silencioso, que mistura a lógica com um sonho, porque eu falo isso às vezes assim, entre você conseguir aferir tudo e ser muito preciso, no meio do caminho você vai precisar de atos de fé. Tem certos momentos que trabalhar com uma marca ou pensar numa campanha, pensar em algum caminho, é um ato de fé. Vários estímulos te induzem a acreditar que aquilo vai dar certo. Não necessariamente você vai provar amanhã o valor. E você precisa acreditar e precisa ser consistente. Então, eu vejo que o trabalho de marca é um trabalho de quem é corajoso e persistente, porque se você muda o tempo todo, você no final das contas não constrói nada. E quando eu olho para Riachuelo, eu sinto que a gente começou a plantar uma sementinha de uma verdade que é só nossa. A gente decidiu ter fábrica no Brasil. A gente decide todos os dias ser a maior empregadora de Sim. moda, que Para não é quem não simples. sabe, vocês têm explica um pouco do ecossistema, né, vocês têm uma vertente onde é que a indústria tá dentro A gente tem a cadeia como um de todo, né? vocês. Então, assim, a gente tem a indústria, a gente tem o varejo e a gente tem a financeira, que inclusive Uhum. é o habilitador de sonhos e de gerar muito acesso também. Então, Tá. a gente realmente tem todo o ecossistema. Brevemente explicando como é que funciona esse financeiro. A gente é a Midway, né, que é uma Aham. das empresas do grupo. E a Midway tem vários produtos, né? Tem o cartão Riachuelo, mas mais do que isso, a Midway gera muito acesso a várias pessoas que precisam de melhores condições, enfim, né? A gente sabe como é o bolso do brasileiro hoje, e a Midway está ali para ser um facilitador também dessa jornada. Então, a gente tem a indústria, a nossa fábrica própria, a gente tem as lojas próprias, mais de 400, a gente tem a financeira. Então, quando eu olho para Riachuelo, você me perguntou, o que uma Zara não tem aqui, o que uma C&A não tem aqui. Não tem aqui isso que eu estou falando, né? Essa fábrica é nossa. Essa história de ser uma empresa brasileira que produz aqui,
e que está há 80 anos no país, que conhece do comportamento, das regiões, do corpo dos brasileiros, ela é muito proprietária nossa. Não é um produto que vem de fora e que muitas vezes não vai vestir o corpo da brasileira. A gente precisa ter cada vez mais o compromisso de que as nossas modelagens entendem e vestem o nosso público. Então, de novo, tem muito trabalho para ser feito. A gente intencionalmente colocou esse posicionamento no porque a gente acredita e já faz, mas também é um compromisso diário da gente melhorar. No Sim. final das contas, é ali, você assina a sua carta de compromisso. 100% brasileira mesmo, made in Brazil. E o que você acha que é a maior diferença de uma varejista brasileira, assim, versus as outras lá fora? Você até falou um pouquinho, né, sobre sua jornada de ir com a Boticário para Portugal e etc. O que é único do varejo no Brasil? O brasileiro, ele é um ser fascinante e complexo, né? Extremamente emocional, passional, que isso também faz com que ele tenha amor e mobilização por marcas, por comunidades, que a gente não vê em qualquer lugar. O brasileiro forma influenciador e levas de pessoas, Somos assim, o país mais influenciados por influenciadores, né? é um fenômeno. Então, isso determina muito como o brasileiro transaciona, como ele se relaciona com marcas, né? Então, você trabalhar para ser essa marca que tem um pedacinho do coração do brasileiro é uma jornada intensa e que, ao mesmo tempo, no momento que você acessa, acho que você tem muitos benefícios, porque a comunidade brasileira é isso, né? Ela te entrega também um nível de carinho, de afeto, de mobilização que é muito legal. Então, para mim, viver o varejo brasileiro é viver nessa emoção constante dos dois lados, mas que tem coisas que só o público brasileiro consegue te entregar. E se você consegue acessar esse lugar, é muito potente. A capacidade de mobilização que você consegue ter é realmente fenomenal. Bom, eu sei que você gosta de tendências como eu por aqui. E antes da gente entrar no próximo bloco aqui, quais são as tendências que você está vendo no comportamento do brasileiro que tem impactado a marca? Sabe que o que eu vejo de maior mudança, assim, você falou sobre a digitalização e o como isso acelera os movimentos. Eu vejo que hoje em dia o maior desafio e esse olhar de tendências é a rapidez que todo mundo tem acesso à mesma informação. Sim. Então a gente estava aqui antes falando de TikTok Shop, do fenômeno do TikTok como um todo. Antigamente, e não é antigamente, muito tempo atrás, assim, pouco tempo atrás, quando você tinha um time de pesquisa, pessoas dedicadas, você descobria informações que você trazia em primeira mão para esse Entendi. consumidor. Uhum. E você vinha e você contava, você não sabe a última tendência que tá rolando na semana de moda. Hoje em dia, eu não tenho tempo de contar isso. Eles descobrem junto comigo, junto com o meu time. Então, quando você vê isso de tendência, como é que você equilibra a agilidade da leitura de tendência e informação que está todo mundo recebendo ao mesmo tempo, e como que você reinterpreta elas para sua marca, porque senão vai ficar tudo igual. Num universo de IA, o mundo está ficando pasteurizado. Com maior Você já não certeza. sabe mais o que é o quê. Então, eu que sou uma fã de fator humano, a gente falou muito sobre, né, RH, etc. Eu vejo que a magia está exatamente nisso, assim, você entender e usar das ferramentas para você ter mais agilidade e tentar ficar um passo à frente do seu cliente que também está acessando essa informação, com um fator humano que tem uma verdade muito única, que vai fazer uma interpretação do porquê aquele produto precisa ser seu e faz sentido para você. E é um desafio diário, porque tá todo mundo recebendo as mesmas informações. Perfeito. Virou aquele quem sabe faz ao vivo, né? É isso. Você tem que saber quem você é e conseguir reagir no tempo. E o que é agilidade hoje é muito diferente do que era agilidade 3 anos atrás. Muito bom. Bom, antes de a gente falar um pouco mais sobre essas tendências, eu gosto de quebrar um bloco com um bate-bola. Então, são 5 perguntas muito rápidas que você responde meio fire question, tá? Um silêncio. Tá, primeira pergunta. Em uma palavra, o que é moda pra você? Cotidiano. Segundo, qual foi a última vez que um hater te fez mudar de ideia sobre alguma coisa?
quando eu escutei Na pesquisa, as né? pesquisas. Teve alguma coisa específica que você se lembra, assim? Eu acho que, na verdade, eu aprendi a quebrar vieses, porque quando eu ouvi nessa pesquisa, por exemplo, que mais de 80% das pessoas não sabiam que a Riachuelo era brasileira, eu voltei Entendi. 15 passos e falei, nossa, eu tô achando que eu tô indo pra uma informação e eu preciso resolver um problema e tem um negócio muito maior aqui atrás, que no meu viés e na minha bolha eu achei que já tava resolvido, assim. Então, eu fiquei em silêncio, assim. E aí eu pensei, volta, eu preciso repensar tudo que tava na minha cabeça. Então, foi tipo, eu ouvi bem assim, tipo, ah, mas vocês ficam falando. E aí, o que vocês são de brasileiro? O que vocês acham que vocês são? E o que vocês fazem de Brasil? E eu assim, ó, nossa, tem muita coisa, pera. Então, Não sei nem por onde começar, porque é a parei empresa assim uns 5 inteira. minutos e é muito bom, porque todo mundo tem vieses. A gente tem os Com nossos. certeza. E a gente, como marqueteiro, a gente tem que lutar dia sim e dia também pra quebrá-los e ficar vigilantes, mas eles estão ali. E eu achando que eu tava super protegida, que eu tava indo pra uma pesquisa de ouvidos super abertos, e no final eu tinha um viés super grande. Tipo, não parei pra pensar que 80% das pessoas nem saberiam que a marca brasileira que eu tava querendo celebrar não sabiam nem que brasileira era. Falei, nossa, volta 15 casinhas aqui. Então, é bom ouvir as pessoas. Muito bom. Terceiro, TikTok ou Instagram para falar com a consumidora da Riachuelo hoje? Depende. Escolhe uma. Eu preciso Você precisa escolher. escolher uma. A plataforma caiu. Você só pode escolher uma para ficar. TikTok. A gente vai entrar na próxima. Por quê? O porquê desse motivo. Quarta, se dinheiro e logística não fosse um problema, qual seria a sua collab dos sonhos para Riachuelo hoje? Se dinheiro e logística não fosse um problema, qual seria a minha collab dos sonhos? Nossa! Deixa eu pensar. Talvez eu não possa falar minha collab dos sonhos, porque quem sabe eu vou realizar ela. Posso te dar essa resposta? Pode. Tá. Se eu falar, tá bom, vou eu talvez deixar coloque em risco o escapar. meu sonho. Eu não queria colocar ele em risco. Combinado. E a última, uma marca fora da moda que você observa todos os movimentos como referência. Uma marca fora da moda que eu observo todos os movimentos como referência. Nossa, são tantas. Eu sou muito apaixonada por beleza também, pelo meu histórico, né? Então, acho que tem muitas marcas de beleza que têm feito histórias muito legais e curiosas. Então, a Rhode, para mim, Ai, eu acho que ela tem algo ali que eu gosto de ficar Borogodó. acompanhando, eu fico sempre esperando o que vem. Uma challenger brand. Eu acho que assim, pegou dentro do formato de algo que já supostamente estava saturado e Sim. criou uma narrativa muito diferente, com uma comunidade muito potente. É de se estudar, assim. E eu entendo que tem o nome por trás, mas tem muitas marcas que têm o nome por trás que não conseguiram criar a Muitas. força dessa narrativa. Assim, eu estava agora, 1 mês e meio atrás, em Nova York, e eu fui tentar comprar alguns dos produtos para testar. Fui, sei lá, em 5 Sephorás, tudo vazio, inclusive feia as gôndolas, porque tava tudo vazio, com ruptura. E eu olhei e falei, que bom que não é só a gente que sofre com problema de quebra de produto no varejo. Sim. Mas assim, é um fenômeno. Então eu gosto muito de acompanhar, para mim, marcas que estão em lugares que todo mundo já dizia que o mercado estava saturado, que as narrativas já eram as mesmas e que Perfeito. conseguiram achar um caminho Eu diferente. também. As Challengers Brands têm meu coração. E agora, Kat, saindo do nosso bate-bola e puxando o número das pautas que você falou, né? Se você te perguntasse um tempo atrás, Instagram ou TikTok, você provavelmente falaria Instagram e não TikTok. Eu imagino que tem um papel aí do que o TikTok Shop tomou de proporções para vocês. Conta um pouco dessa jornada de entrar na plataforma como um canal de venda. Eu vejo que a gente estava falando de público antes da conversa aqui formal. Eu acho que cada canal é muito valioso para o que a gente constrói hoje. E a amplitude de público da Riachuelo, por a gente ser essa marca mais mainstream, faz com que você precise atuar bem em diversos canais. Diferente de uma marca que é super Gen Z, nativa digital, ela pode escolher um canal. Eu realmente hoje, pelo meu perfil de varejo, eu não posso. Porque 98% da população conhece vocês e porque vocês falam com uma consumidora de 35+, mas que também
que é muito expande diversa ali, e né? que dependendo dos contextos, eu tô colaborando com uma marca, tem marca que a força dela é no TikTok, mas a minha pode estar no Instagram naquele momento. Então, assim, e ainda assim eu vejo que o comportamento de consumo nas plataformas são muito diferentes. Então, o Instagram está para mim enquanto uma vitrine de várias narrativas de marca que eu quero colocar, que é muito diferente do que eu consigo e quero fazer no TikTok e do que funciona. Né? Quem tá lá fazendo conteúdo todos os dias para as duas plataformas sabe que se estiver fazendo conteúdo igual, replicando ou adaptando, não funciona, né? Tem uma linguagem nativa muito diferente. E quando a gente olha para o TikTok, e aí olhando para TikTok Shop, a gente foi a primeira marca de moda a entrar no TikTok Shop. E é muito legal você viver o laboratório do zero, porque você assiste a curva de dentro, a curva do comportamento, a reação de como isso acontece. Você vai entendendo como esse comportamento. A gente estava falando, você falou das suas dúvidas de como comprar, né? Tem gente que já tem 100% de confiabilidade Super. em transacionar no TikTok Shop. Tem pessoas que nem sabem que o TikTok Shop existe. Então, assim, é um range enorme que a gente está vivendo de dentro. E ao mesmo tempo você começa a entender que o TikTok é um grande laboratório, né? De muita gente falando, de muita gente comentando. Ele tá aí liderando buscas, inclusive, né? Nos sites de buscas, as pessoas usando o TikTok para buscar. Eu sou assim, do- Gen Z. Mas vou te dizer que até os não Gen Zs já É, estão já bem tá adeptos, contaminando todo tá? Isso aqui mundo. tá meio espalhado, assim. E é muito legal você tá vivendo esse momento e ver a mudança de comportamento das maiores plataformas, tendo que achar novos caminhos, porque tem uma aqui que tá criando uma Social commerce. narrativa. E aí você vê produtos que se tornam virais do dia pra noite, porque alguém falou, alguém postou, e você não tem essa curva de comportamento estudada. Você não sabe que isso vai acontecer. E como você, como profissional, acompanha isso? Então, eu vejo que tem muito a aprender, assim, com o TikTok e com o que ele está nos mostrando de comportamento. E, ao mesmo tempo, ele desafia bastante, principalmente, o meu time é super desafiado pelo TikTok, porque você precisa estar o tempo todo entendendo quais são as narrativas, qual é a linguagem, quem são as E como é que pessoas que você estão criando controla? Não lá. tem controle, né? Você tem que Não, abrir mão. controle não. Controle não Não é uma queria. boa Não. palavra. Ao mesmo tempo, como é que você também dá bons comandos e inputs para que cada vez mais você tenha melhores histórias da sua marca lá? Porque você não controla, mas você alimenta. E o que você Perfeito. alimenta? Então, Como vocês a alimentam? dinâmica entre controle e estímulo, ela é uma coisa muito curiosa de se viver no dia a dia. Então, a gente hoje tem uma rede grande de afiliadas, Tá. Quantas mais ou menos, assim? mais de 500. Tá. Só no TikTok? Elas são multicanal, Multicanais. exato. Elas são Tá. multicanal, não são exclusivas, mas a gente Sim. tem as maiores parceiras nossas. Então, tem umas assim que estão com a gente, são aquelas que vendem muito e fazem um faturamento enorme por mês, surpreendente. E aí tem umas que são mais fortes no TikTok, tem outras que são mais fortes no Instagram, e elas também estão se descobrindo nas plataformas, os públicos estão migrando de um para outro, enfim. Então, pra gente, o TikTok é menos a gente falando sobre a gente, e sim, né, acessando mundos que falem sobre nós. Então, desde o nosso squad, perfis de público que a gente coloca lá também com creators que são nativos da plataforma, as nossas afiliadas fazendo, né, o seu guarda-roupa, inclusive vivendo momentos, por exemplo, a gente leva ela num backstage da collab que vai lançar e ela conhece antes o produto de todo mundo. Isso traz uma força para ela, que ela consegue se apaixonar, tocar, ver o produto antes. E quando ela conta com muito mais verdade. Então você está trazendo para o mundo dela uma narrativa. Não sou eu, marca, indo lá e falando: oi, sou Riachuelo e eu gostaria de te contar. São as pessoas vivendo e falando pela gente. Então, é uma vertical que precisa de muita atenção. Acho que as marcas estão aprendendo todos os dias. Todo dia tem um produto novo, um formato novo, algo novo para se descobrir. E a gente precisa estar sempre antenados, bem conectados e dispostos a aprender.
Perfeito, muito bacana. E aí, 2 perguntas. A primeira, como é que vocês têm trabalhado esses estímulos, então, para as pessoas estarem cada vez mais produzindo conteúdo que faça sentido para vocês? E 2, como é que o TikTok Shop mexeu em toda a cadeia de vocês, né? Porque ficou muito mais imprevisível você entender que peça vai bombar, que peça não vai bombar, porque você tá ali, alguém pode produzir um conteúdo, viralizar, putz, acabou o estoque. Aí essa daqui você achava que ia bombar. Mas como a outra viralizou, a galera acabou comprando da outra e não dessa. Enfim. Viu como tá fácil? Oxe, E vão dizer que trabalhar com marketing é é só fazer as brincadeira. coisas bonitas e Só se contar divertir. história. Realmente é muito divertido, mas também tem tudo isso por trás. A parte que ninguém vê, né? Que a gente não posta, que a gente tá lá quebrando cabeça. E eu vejo que a parte do estímulo tem aquilo que a gente controla, que é como é que a gente convida as pessoas para estarem mais próximas, como é que a gente convida eles para experiências da nossa marca, traz esse grupo de relacionamento com a marca para os nossos eventos, para conversas, para momentos da marca que são legais e você começa a criar relacionamento de verdade, né? E não Perfeita. só, oi, olha isso, né? Até quando a gente manda um seeding, né, que é os kits, um press kit, uma coisa, você escolher bem porque você tá mandando, você contar essa história, você mandar com mais recorrência, não manda uma vez e some. Então, assim, acho que tem várias estratégias de perenidade pra gente trabalhar melhor relacionamento, que fazem com que essas pessoas, no final das contas, elas vão virando amigas da marca. E ao virar amigas da marca, elas por si só já entendem o que a gente quer comunicar, já se comunicam melhor, já engajam quando a gente conta uma novidade. Então, é um ecossistema vivo e que a gente precisa todos os dias trabalhar. Tem uma área na minha estrutura, né, que é a minha área de PR, influenciador, creators, enfim, que tem essa missão diariamente. E aí, quando a gente, né, se pensa nisso de estímulo e você pensa o que que isso pode gerar, não sabemos. Caixa de A gente Pandora. viveu um momento recente, assim, que uma calça jeans nossa, nosso jeans wide, que realmente é maravilhoso, e você pode encontrar no aplicativo, no site, nas lojas. Perfeito. Com o meu cupom, vou divulgar o meu cupom aqui, ela viralizou totalmente inesperado. Porque ela realmente veste muito bem. E a gente sabe que modelagem de jeans é sempre complexo. E aí ela vestiu bem, e aí algumas pessoas começaram a provar e falaram: nossa, ela vestiu bem mesmo. E a gente simplesmente começou a ver uma curva acontecendo de um jeans nosso, que não estava em campanha, não estava com nenhuma ferramenta de grande destaque, viralizou e começou a esgotar. E aí as pessoas começaram a brigar com a gente, que entravam no site para comprar e não tinha o produto. E é isso que você falou. Como é que eu ia saber? A gente Não tem, né, o tinha nosso como, né? histórico, o nosso baseline. Você tem o número médio do que você vende desse perfil de jeans, etc, etc. Que normalmente, a não ser que seja algum lançamento, você não tem grandes níveis de pico, exceto quando você dá alguns estímulos maiores. E aí você vê essa curva acontecer e você precisa ser rápido. Você precisa reagir, você precisa entrar na conversa e você precisa solucionar o problema do consumidor. No final das contas, é isso, Esse é o né? objetivo Essa é a final. nossa missão todos os dias. Então, a gente também está aprendendo. E o melhor que a gente pode fazer é garantir que a gente é mais ágil, mais conectado e muito rápidos na resposta. Porque eu não vou ter a previsibilidade, porque eu não tenho o histórico. Então, em sabendo disso, como eu ajo diferente. E aí, vou te dar um exemplo. Com a nossa fábrica, que pra gente é um ativo extremamente importante, a gente desenvolveu um processo de responsividade que antes, quando a gente demorava até 200 dias lá atrás para botar uma coleção, desde a concepção até ela estar nas lojas no Brasil inteiro, hoje a gente demora de 40 a 50 dias entre pensar, produzir e já tá no Brasil todo. Caramba. E a Uma gente ainda vai agilidade. ser mais rápidos, assim. Então, é isso, a gente precisa, no final das contas, fazer o nosso ecossistema responder ao comportamento do consumidor. O Eu mais não rápido mudo o possível. comportamento do consumidor. Eu preciso entender o comportamento e ser a melhor empresa para responder a esse comportamento. É Penetrar isso que ele eu ali, quero ser. Eu né? quero ser a marca que melhor responde ao comportamento do consumidor. Mudar esse comportamento são muitas camadas e Camadas. muitos estímulos para isso acontecer. Então,
no final das contas, a gente trabalha para o nosso consumidor todos os dias para ser melhor para ele, por ele. E a gente sempre está devendo, né? No final das contas, essa é a máxima também. A gente sempre está devendo e sempre dá para fazer melhor. Muito bom. E aí você falou um pouco sobre essa agilidade, essa necessidade quase do real time. Como é que vocês têm explorado cada vez mais o ao vivo, né? Eu sei que o TikTok já tem lá com os live commerce dele, mas a gente tem visto cada vez mais marcas fazendo live de dentro das lojas, impulsionando o TikTok Shop, trabalhando conteúdos de programas ao vivo. Qual é o seu olhar para isso? Eu acredito que se funciona para as marcas, é uma ferramenta muito legal. Eu sinto que o consumidor, eu falei um pouco disso na IA e em Tudo Tá Pasteurizado, eu acho que o ao vivo traz um, um retorno do ineditismo e da espontaneidade que o mundo está precisando de novo. Concordo. Eu acho que a gente perdeu cor, a gente perdeu espontaneidade, a gente perdeu estímulos que eram muito gostosos de se ver. E o ao vivo tem muito disso, né? Hoje tudo é recortado, regravado. Um stories que a pessoa vai gravar, ela grava 12 vezes, coloca 20 filtros e edita, e nem a voz mais da pessoa é a mesma. E aí, quando você entra no ao vivo, você precisa se despir de algumas amarras. E eu sinto que a retomada do ao vivo, a gente viu recente, né? A Globo agora fez um retorno do ao vivo, foi uma audiência enorme agora esse final de semana. Tem um pouco disso, assim. Eu sinto que as pessoas estão pedindo por mais espontaneidade. O mundo ficou muito igual, ficou engessado e ele tá um pouco fake. E o ao vivo traz isso. Então, acho que se funciona para sua marca, se você tá pronto para fazer isso, é super legal. Só não acho que tem que ser aquela coisa que todo mundo, começou a fazer, agora todo mundo Uma faz e faz de tendência, qualquer de não vai jeito, voltar né? para sua Se tiver marca. verdade e se fizer sentido, eu acho super legal. Eu tô gostando de acompanhar e confesso que eu tô gostando de sentir um pouco essa espontaneidade de volta, assim, me Traz mais traz boas proximidade, risadas. né, com mais conexão. Bacana. E agora falando um pouquinho, a gente falou sobre porta-vozes, as pessoas que representam a marca e até um pouco o mercado de afiliados. Como tem sido o olhar de vocês para creators como um todo? Assim, tem um afiliado, você inclusive já é uma afiliada, né, melhor vendedora, Cupom top seller. CAT, quero Cupom ficar lá no CAT. cupom top 1 aqui. Como que funciona esse programa? Qualquer um pode entrar e quais são as outras frentes que vocês estão trabalhando nesses grupos? A gente está cada vez mais evoluindo e acredito que tem muito espaço ainda para evoluir nesse tema. Mas quando a gente olha para creators, eles precisam ser parte intrínseca da nossa estratégia. Porque no final das contas é quem vai falar por nós o que a gente não pode ficar falando. Agora, para essa relação ser cada vez melhor, mais potente, mais genuína, eu entendo que é um trabalho de Mas a mais longo longo prazo, prazo. de relacionamento, de não ser. A publi pela publi já está muito saturada, né? Já não cola mais. Você vê taxas e números caindo muito dessa publi mais genérica. Então, como é que você cria boas narrativas? Como é que você traz verdade? Como é que você coloca o seu produto na vida mesmo da pessoa? Eu quero creators e afiliadas que usam o produto, porque todos os nossos números nos mostram que quem usa o produto vende inúmeras vezes melhor. A gente estava falando disso, né? Eu uso o Riachuelo todos os dias e todos os dias Por eu isso é vendo best-seller. algum produtinho da Riachuelo, porque eu uso e eu sei te dizer como veste, o que é bom, como é. Então, eu vejo que essa relação cada vez mais verdadeira e próxima precisa existir. A gente tem o nosso programa de afiliados que está se expandindo, então tem um olhar para micro influenciadoras. A gente está agora com o programa de recrutamento aberto, inclusive para trazer mais afiliadas para nós. Então, no nosso site você consegue achar, inclusive, como se inscrever, como aplicar. É uma fonte de renda muito potente. Então, assim, Creator tem economy. afiliadas faturando 3 dígitos tranquilo, assim. E hoje eu vejo que o mercado de influência também está mudando. E essas publicidades também já não estão soltos. O mercado não está mais fácil, como era também, né? De todo dia tem 1000 publis, enfim. Então, tornar essa relação mais transacional e profissionalizar essa relação, para mim, é um caminho que eu vejo muita potência e que é onde a gente quer acessar, assim. Então, poder gerar renda para essas pessoas através da Riachuelo, gerar boas oportunidades e automaticamente eles nos emprestam a sua comunidade, a sua voz. É uma troca muito boa e genuína. Então, a gente tem um programa
de embaixadores, que engloba afiliados, engloba creators, que aí estão fazendo muitas vezes conteúdos para abastecer a nossa rede, Tá. mas não necessariamente trabalham com o seu próprio cupom de transação. E a gente tem evoluído cada vez mais também no programa de embaixadores da nossa própria rede, né? Só dentro do nosso mundo. Eu sou, por exemplo, uma Sim. afiliada. O Eu tal sou, do na verdade, uma EDC, né? Do colaboradora employee que tá ama gerando muito os conteúdo. produtos da marca e que se orgulha de divulgar. Porque quando eu uso e gosto, eu quero que as minhas amigas tenham, eu quero que a minha família use. Então, tem esse lado também de você usar a sua própria comunidade como porta-voz daquilo que está se vivendo, assim. Então tem muitas verticais, né? Tem os micros, tem os creators, tem as afiliadas, tem os colaboradores da marca, tem a nossa força de vendas, que são ultra criativos, eles fazem muitos vídeos legais quando a gente lança desafios, assim, então Nas tem próprias muita redes sociais de oportunidade. vocês? Tem também, várias vezes Perfeito. eles aparecem, tem muitos conteúdos que são criados pelas lojas e assim, tem oportunidade de muito mais. Muito bacana. Então você vê que o mercado de criadores, né, pelo menos para vocês, estão caminhando em quase duas vertentes, a gente pode separar assim, né? Tem mais os afiliados, quem que vocês querem que produza conteúdo em cima de vocês, mas ao mesmo tempo vocês estão buscando construir relações mais de longo prazo com essas Perfeito. pessoas para poder gerar um resultado mais impactful, né? Mas você entende que não vai ser com todo mundo que vocês vão conseguir gerar um relacionamento muito próximo, por isso que tem mais esse afiliados, que é mais fundo de funil, digamos assim, né? Exato, acho que tem que jogar o jogo que faça sentido para você, mas a gente escolhe como marca não fazer coisas de tiros muito curtos, porque é o que a gente não Tem que ser acredita. autêntico, né? No fim do Pode dia. funcionar, e acho que funciona para diferentes contextos, mas pra gente não é o que a gente quer. Perfeito. E, Kate, teve alguma tendência que te pegou de surpresa nesses últimos anos, assim, que você falou, nossa, desde que você entrou no Rashford, isso eu não esperava que ia acontecer? Você sabe que a retomada com força dos animal prints em geral me pegaram, assim, né? E a gente estava vendo. Onça sempre foi forte, enfim, mas daí teve uma retomada da zebra e recentemente teve o fenômeno do Bambi. Não sei nem se você chegou a acessar, assim, mas foi Bambi, né? Umas manchinhas, assim. E, gente, a gente fez um drop rápido, porque começou a bombar na internet. Os produtos acabaram na primeira semana, assim, e entre a gente, quase tinha um bolão, assim, esse Bambi vai colar ou Oh, não não vai? vai. O Bambi vai pegar o espaço ali da onça, nem que seja na tendência rápida, e vendeu muito rápido os produtos, assim. Então, eu não esperava que um Bambi pudesse fazer tanta história como fez, assim. Então, é legal de ver essas tendências que são bem mais rápidas, mas que é legal a gente estar em certos momentos, porque nos colocam também como essa marca que está antenada, que oferece o melhor também do que rola no mundo para o consumidor brasileiro. Perfeito. Bom, a gente tá chegando no final, agora eu vou entrar uma perguntinha antes de entrar no nosso último bloco, que são 3 perguntas que a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui, tá? Tá bom? Mas antes delas, eu queria te perguntar, assim, quando você olha para os próximos 5 anos no varejo, qual é a sua aposta, assim, para onde você tá olhando, começando a estudar, investigar, assim, porque você acha que tem uma coisa ali que talvez não está sendo explorada ainda? Difícil falar isso, né? Porque no final das contas está todo mundo teorizando bastante sobre isso e já existem muitas hipóteses, assim. Mas eu vejo cada vez mais um varejo de experiência, uma força nos temas de personalização, customização, segmentação. Cada vez mais você entender para quem você vende, o que você oferece, e trazer isso de maneira mais assistida. Eu vejo que boas lembranças e relações com as marcas vão construir também essa história do consumidor com a marca no futuro. Então, o que você está oferecendo hoje vai oferecer para frente, que faz o consumidor continuar com você em diferenciação, em experiência, em proximidade, em cuidado, em narrativas que te tornem únicos. Vejo o uso de tecnologia, claro, acelerando muito muitas das frentes, mas muito mais nesse sentido de facilitar do que ser uma grande ruptura. Então, acho que a gente ainda está vivendo um pouco da, do sparkling que está existindo, da descoberta, e depois eu acho que isso se assenta num formato de ajudar a trazer agilidade, trazer inteligência, trazer dados mais assertivos, ajudar na produtividade como um todo.
e um consumidor cada vez mais exigente, com cada vez mais acesso. Mais mimado. E acho que isso obriga a gente a continuar antenados e abertos, né? Porque acho que trabalhar no varejo é essa constante descoberta também do que você precisa fazer diferente, de como você evolui. Nenhum ano é igual. Então, 5 anos é muito tempo para a gente prever. Mas o nosso compromisso, eu como profissional de marketing, estando, né, à frente da Riachuelo, a gente está com um compromisso muito grande de garantir a melhor experiência para o nosso consumidor. O que quer que isso signifique também no longo prazo. Quer dizer que a gente precisa se adaptar e ser rápidos para responder. Perfeito. Bom, eu já tive uma boa experiência com a marca hoje aqui, então hoje você já Você achou o cumpriu. seu produto, você usou o seu cupom, você teve desconto. Ufa! Maravilhosa. Bom, últimas 3 perguntinhas finais que a gente faz para todos. A primeira delas, acho que a gente fala muito hoje em dia sobre aprender, né, lifelong learning, mas o que você acredita que todo líder deveria estar desaprendendo no momento? Todo líder geral ou líder de marketing? Pode ser de marketing. Eu acho que os líderes de marketing deveriam desaprender algumas formulinhas prontas e crenças limitantes, assim. Tem muito marqueteiro que tem verdades absolutas que eu sinto que hoje são uma barreira, até para evoluir, assim. Então, eu busco desaprender todos os dias, assim, crenças limitantes, coisas que eu já fiz muitas vezes e que aí você supõe que é um bom caminho. Então, que desaprendamos nossos sempre e continuamente de vieses e de crenças limitantes. Muito bom. A segunda delas é qual é o seu slogan pessoal? No outro episódio que eu faço com o Ricardinho, a gente sempre traz um slogan de uma marca. Aí, já que esse episódio é focado na pessoa, a gente pergunta qual é o seu slogan pessoal. Se for perguntar para o meu time, eu tenho medo do que eles vão responder. A gente pode perguntar para eles depois. Vamos ver se bate. Eu acho que eu tenho algumas falas, assim, que são meio emblemáticas, já viraram até figurinha de WhatsApp. Mas pensando, assim, algo que eu realmente acredito e que eu levo para minha vida, assim, eu nunca vi ninguém fazer nada grandioso sem paixão ou coragem. Eu acho que isso define muito do que eu acredito no meu Gostei. modo de ser e fazer. Gostei bastante. E a última pergunta, ela é sempre deixada pelo último convidado, você vai deixar uma para o próximo, tá? Como você está desconstruindo o funil dentro da sua estratégia? Ótima pergunta. Na verdade, desconstruir o funil dentro da estratégia é saber que não existe mais funil. Essa é a premissa. Como é que você enxerga hoje em dia? É uma jornada não linear, multicanal, de multi-estímulos. Então, ela não é nem um O funil, próprio um funil. triângulo, e nem necessariamente um círculo, né? A pessoa, antes a gente podia dizer, nossa, a pessoa vê a sua marca num outdoor, daí ela pesquisa onde ela acha a sua marca, daí ela vai para um shopping onde ela vê a sua loja, ela vai na sua loja, compra, e depois ela recebe por CRM, né, um push. Essa pessoa hoje pode começar na loja, pode ter simplesmente baixado o app, ela pode ter visto não existe, assim. Então, para mim, sempre falo, assim, o meu jeito de olhar não é nem uma jornada sem fricção, e sim uma jornada sem frustração. É ficar pensando, o que eu posso fazer para frustrar menos? Então, ele precisa encontrar os produtos fácil, ele precisa descobrir Riachuelo fácil nos diferentes lugares, ele precisa ver coisas que ele acha legal e não acha chato. E com esses pensamentos, eu preciso entender aonde eu comunico cada coisa e o que eu preciso fazer para que ele tenha uma facilidade de transação, uma facilidade de encontrar, seja no search, seja no clique, seja na jornada, seja no on, seja no off. Então, não existe linearidade, não existe funil. Acho que existe você entender os melhores estímulos que funcionam para sua marca e como você está adaptando esses estímulos considerando um consumidor multitela, multicanal.
Perfeito. Então você diria que em todo ponto de contato que você tem com o consumidor, você sempre tem que fazer o checklist se de alguma forma ele pelo menos leva a pessoa para descobrir todos os pontos de funil, seria isso? Entender em que momento eu tô conversando com ele e cada um desses momentos qual é um estímulo que tem valor para ele. Tem hora que o estímulo é só eu contar que tem uma loja minha mais próximo. Tem hora Perfeito. que o estímulo é eu contar uma história inspiradora que vai fazer ele se conectar comigo. Tem hora que o estímulo é preço. E isso não tem a ver só necessariamente com o funil. Depende do tipo de produto que eu tô ofertando, com que tipo de consumidor eu tô falando, em que momento da jornada eu tô falando. Então, antigamente, quando você pensava, primeiro eu começo uma campanha com o meu awareness, Uhum. né? E eu vou construir isso. Este é o filme, esta é a mensagem. Muitas vezes hoje isso aqui está invertido, ou acontece junto, né? Então, acho que o primeiro pensamento do profissional de marketing é entender que não existe mais a ciência exata de um funil protocolar que a gente lá atrás fez e funcionou muito Sim. por bastante tempo. O desafio hoje é você conseguir fazer a leitura desses múltiplos estímulos e onde eles estão, né? Perfeito. Então, trabalhar bons criativos, fazer bastante teste AB, conhecer profundamente seu consumidor. Dados, 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 CRM. dados, 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 assim, todos os dias se alimentar deles e, além disso, desafiar esses dados, criando também novas hipóteses do que você pode fazer de diferente na sua marca para gerar também novos estímulos, porque todos os dias tem uma marca fazendo algo diferente, contando uma nova história, fazendo uma nova intervenção no meio do nada que viraliza, né? Tem tantos outros estímulos que não estavam no padrão do que a gente trabalhava. Então, o primeiro passo acho que é desconstruir esse formato anterior. Lembra dos vieses e das crenças? Acho que Super. tá Tá aberto a em linha com desconstruir isso. uma fórmula que já muito funcionou, mas que hoje em dia precisa ser um pouco repensada. Muito boa. E antes de a gente fechar, qual pergunta você deixa para o Eu próximo preciso deixar convidado? uma pergunta para um profissional de marketing. Isso. Você não sabe quem é. Tá bom. Só eu, mas é a caixinha de Pandora. É, Eu vou. Acho que eu vou deixar uma pergunta mais pessoal, mas que eu acho que ajuda muito e vai muito em linha com o que eu falei. Acho que qual foi o viés na sua carreira que você entendeu que mais te impactou para ser, tipo, o profissional que você é ou conseguir entregar entregas que você faz hoje em dia? Muito bom. Isso vai ser muito boa, porque eu sei quem é o Essa é próximo. tipo dar uma semi-bugada aqui. Mas ela Vai é ser. boa porque ela faz a gente, como profissional, acessar um lugar que você precisa acessar todo dia, mas não é tão simples. Não é trivial. Mas quem acessa bem, para mim, os melhores profissionais com quem eu já trabalhei são pessoas que conseguem equilibrar muito bem o pragmatismo e a estratégia de negócio com uma dose de vulnerabilidade que te torna humano e acessível. E isso Perfeito. mobiliza. Então, essa pergunta talvez gere esse acesso. Gostei. Deu aulas, aulas. Kate, muito obrigada. Foi um Obrigada a prazer te você. receber e escutar um pouquinho da história da Riachuelo. Eu já vou sair comprando com minhas peças e espero que todo mundo saia mais apaixonado pela marca também. Obrigada pelo espaço. Adorei nossa conversa. Bom.